Então vamos lá, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10. Provérbios 10. Pastor, onde é Provérbios? Provérbios é no centro da Bíblia. Provérbios é nos livros sapienciais. Provérbios capítulo 10, verso 22. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então a gente faz a leitura, medita na palavra, que é para dar aquela calibrada na fé, e em seguida nós vamos para o centro, vamos assim, para o especial da noite, que é a oração. Amém? Provérbios capítulo 10, verso 22. Amém? Todos? Vamos lá. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Amém. Quem já conhece esse versículo, levanta a mão. Glória a Deus. Olha só, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, o que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é o livro de sabedoria, ou seja, é o livro mais prático da Bíblia. Ele está, sobretudo, interessado em ensinar as pessoas a como viver, como levar a vida. Amém? Isso é um livro que fala muito sobre trabalho, esforço, honestidade, vida familiar, educação dos filhos. Amém? Sabedoria, muito, né? O livro fala muito sobre sabedoria, ser sábio, né? E ao mesmo tempo também nos alerta, né? Para não cometermos alguns erros, uma preguiça, ganância, inveja, né? A ira, vaidade, coisas que destroem. E nesse versículo, meu irmão, o autor inspirado, provavelmente Salomão escreveu quase todo o livro de Provérbios, a gente sabe, não todo, mas quase todo. Então provavelmente esse verso é da autoria de Salomão. Nós sabemos, Salomão foi ungido por Deus com o quê? Sabedoria, né? Sim ou não? Sabedoria. Salomão podia escolher qualquer coisa, e ele escolheu sabedoria. Deus não deu nem pista para ele. Ele falou assim: escolhe aí. Ele podia ter escolhido o que ele quisesse, riqueza, prestígio, poder, mas ele escolheu sabedoria. E como ele escolheu sabedoria, o que Deus fez? Presenteou ele com todo o resto. O reino de Salomão foi um reino de paz. Salomão não teve que enfrentar grandes guerras. E foi o momento do auge do império, do reino de Israel. Israel nunca foi império. O reino de Israel foi quando as fronteiras de Israel foram mais largas. Amém? Hoje em dia, as escavações arqueológicas têm achado fortes em torno da Terra Santa que indicam mais ou menos a extensão do reino. Irmã Maria é grande, é grande. E provavelmente esses fortes são da época de Salomão. Tem até como é que é o nome daquele negócio que guarda cavalo? Hã? Como é que é? Isso, coloca os cavalos lá, enorme, que mostra que Salomão tinha muitos cavalos, baia, né? Tem muitos cavalos. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu estou aqui insistindo tanto com esse contexto antes de entrar no versículo em si? Porque eu quero que você entenda esse versículo a partir do seu ornamento. O que é ornamento? É aquilo que está em volta. Amém? Amém? Por exemplo, quando você recebe um presente, quando alguém te dá um presente, ele dá esse presente como? Te dá com a caixa assim? Toma. Não, ele te dá o quê? Um embrulho de presente, né? E às vezes o embrulho é até mais bacana do que o presente, né? Com lação, papel colorido, bonito, né? Meu irmão, é a mesma coisa quando você olha para um quadro, né? O quadro tem um quadro lá no meio, mas também tem a moldura. Se a moldura for bonitinha, bacana, às vezes o quadro nem é tão legal assim, mas ele fica mais bacana, né?
E o quadro pode ser lindo, mas se a moldura não for legal, pode ser que o quadro não acabe não ficando tão valorizado. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou chamando a sua atenção que nós estamos falando aqui de sabedoria. Sabedoria, amém? A palavra de Deus aqui quer nos tocar para nos instruir do que é a atitude sábia. O sábio coloca no coração exatamente o que está escrito aqui: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta luz. Vamos para a primeira parte? É a bênção do Senhor que enriquece, meu irmão. Olha como é que a frase está construída. Não está dizendo assim: a bênção do Senhor enriquece. Já seria uma maravilha, né? Mas não é isso que está falando. Olha aqui, galera. A bênção do Senhor é que enriquece. Qual que é a diferença de dizer a bênção do Senhor enriquece ou a bênção do Senhor é que enriquece? Tem toda a diferença, porque a bênção do Senhor enriquece é a bênção do Senhor e mais um montão de coisa. Amém? É a bênção do Senhor, é o dinheiro, é a formação, é o diploma, é a sorte. Tem um monte de coisa que enriquece, inclusive a bênção de Deus. Agora, quando você fala do jeito que está aqui nesse versículo, a bênção do Senhor é que enriquece, está dizendo que só tem uma coisa que enriquece: a bênção de Deus. Amém? Não tem a segunda, não tem a terceira, não tem a quarta, não tem a quinta, não tem a lista. Não tem concorrente. É a bênção do Senhor que enriquece. Portanto, quando a gente fala aqui de riqueza, nós não estamos falando do padrão do mundo. Nós estamos falando do padrão bíblico. Nós estamos falando do padrão divino. Esta riqueza não é a riqueza de ouro. Essa é a riqueza completa. O nosso ministério, a doutrina do nosso ministério, ela é expressa nessa palavra: bênção completa. Amém? Bênção completa. É isso que a gente prega aqui: a bênção completa. Nós estamos aqui nessa noite de oração e poder para tomar posse da bênção completa. Então, a bênção completa, ela não é a riqueza do dinheiro, do ouro, ela é a bênção completa. Adianta você ter muito ouro e ter doença, uma doença grave que não tem cura? Não adianta nada, né, meu irmão? Adianta ter toda a riqueza de ouro, a conta bancária farta, mas não ter uma família, não ter um filho para orar por ele? Pastor, estou passando muita luta com meu filho. Meu irmão, agradece. Agradece você ter um filho para orar. Amém? Tem gente que queria estar no teu lugar. Amém? Então, não adianta você ter dinheiro, a família, a saúde, amém? A paz, elas são fundamentais para que essa bênção seja completa. Adianta você ter muito dinheiro, mas nem dormir à noite porque está preocupado em ganhar mais dinheiro? Não, meu irmão, não adianta nada. Vou dizer, meu irmão, às vezes é melhor você estar numa casinha humilde, mas que você pode deitar sua cabecinha no travesseiro e dormir o sono dos anjos, do que às vezes você morar num palácio e não conseguir nem usufruir de tanta preocupação que você tem na sua mente. Amém? Meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus é que enriquece. É ela que enriquece. Enriquece nos dando filhos, um companheiro, uma companheira, né? Marido, esposa, dando aí os pais que nós tivemos ou temos, dando os irmãos, dando a igreja, essa comunidade linda. Amém? Eu fico feliz na hora de pensar aqui, eu fico lembrando dos irmãos. A Lara então já vai recitando o nome de todo mundo. Manda, transplanta, vai falando o nome de todo mundo. Até ela já fica com saudade. Tudo isso é riqueza de Deus.
E às vezes as pessoas elas estão buscando uma riqueza que não é comparável, que é uma sombra de riqueza. E essa riqueza de Deus, meu irmão, minha irmã, também inclui uma vida confortável. Também. Isso também é digno, isso também é santo. Amém? Deus não nos chamou para a miséria, Deus nos chamou para a riqueza. Riqueza, no caso aqui de Deus, preste atenção nessa palavra, meu irmão, minha irmã, e guarda no teu coração. A riqueza material que Deus nos proporciona, ela é uma equação matemática. Quem lembra da matemática da escola? É uma equação matemática. Ela tem a ver com soma e com subtração. Tem a ver com multiplicação e também com divisão. Amém? Vamos entender? Atenção. Deus dá a riqueza suficiente e necessária até o ponto em que não perturbe a sua fé. Vou repetir. Deus te dá a riqueza suficiente até o limite em que não perturbe a sua fé. Pastor, não entendi nada, igual aquelas equações matemáticas da escola. Então eu vou te explicar. Deus sabe, Ele lê o nosso coração. Às vezes tem irmão e irmã que está orando para melhorar de vida, a vida financeira, mas não vê a bênção acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está olhando o teu coração. E Ele percebe que se você conseguir um pouquinho mais, você vai se desviar da palavra. Ele está olhando o teu coração e está vendo assim: se eu der um pouquinho mais para esse irmão, um pouquinho mais, Jesus falando para esse meu súdito, ou Deus falando, se eu der um pouquinho mais para esse meu filho, ele vai sair da igreja, ele vai se desviar. Ele vai passar a adorar esse dinheiro, adorar essa coisa que ele está orando. E aí, meu irmão, minha irmã, sinto muito te falar, mas Deus não vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele sabe que essa melhoria na condição financeira não é comparável ao que Ele tem para nós, que é a vida eterna. Amém? Então, meu irmão, se você quer melhorar a sua situação financeira, siga a palavra, coloca no teu coração: é Deus quem enriquece. É Ele e apenas Ele que nos promove melhorias, nos faz ascender. Está claro? E aí eu tenho certeza que você já começou a andar no caminho da prosperidade material. Deus vai te honrar. Se você chega de manhã, acorda, abre o olho, vê até o quartinho e falou: obrigado, Senhor, por esse quarto, você está no caminho certo. Se você chega na mesa do café da manhã, tem um pãozinho e uma manteiga, e você agradece: obrigado, Senhor, por esse pão, por essa manteiga. Às vezes você está sentado num banquinho que não tem nem encosto: obrigado por esse banquinho, porque eu podia estar comendo em pé, ou sentado no chão, ou pior, sem comida nenhuma. Aí você está no caminho certo. Quando você vai para o teu trabalho, diz: obrigado, Senhor, por eu ter uma fonte de renda. Ou quando você uma vez por mês vai lá no banco e recolhe aquela pensão, aquele dinheirinho ali que o governo está te devolvendo, ele não te dá nada não, está te devolvendo, você contribuiu para aquilo. Você fala: obrigado, Senhor, por esse dinheirinho que é meu, o Senhor me deu. Você está no caminho da prosperidade. Agora, se você é a pessoa que acorda de manhã e fala: que casa horrorosa, mas aqui nessa casa só tem pão duro, mas que banquinho ordinário, que eu não consigo nem ficar sentado nele, e na hora vai: que trabalho horroroso, que eu vou ter que ver aquele patrão chato. Meu irmão, esquece. Você está no lucro de estar na presença de Deus ainda. Você tem muito para aprender. Deus está quase te segurando, fazendo força para você não sair. Porque isso me lembra muito aquele povo que saiu de Israel, que saiu do Egito, que passou pelo Mar Vermelho em terra seca, e que logo depois começou a murmurar. A ingratidão, meu irmão, precede a destruição.
É Deus que enriquece. É Ele. Amém? E continua. E não acrescenta dores. Porque, meu irmão, minha irmã, atenção. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus está muito bem sem qualquer um de nós. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do Universo. Ele não precisa de nada. Mas Ele nos ama. É ou não é, mães? Vocês fazem tudo pelos filhos. Não é isso? Não dorme, não come, trabalha, rala, até contrai dívida. Não é isso? Vai longe para encontrar, né? O filhinho e a filhinha. Às vezes sofre porque não ligou, não telefonou, não está mais ligado. Mãe liga, vai para a mamãe. Não é isso? É ou não é? E se teu filho chegar na tua frente, você vai amar ele mais hoje do que você amou. Não é? Um amor crescente, crescente, crescente e infinito. É por isso que Deus é Pai, porque Ele é a linguagem do entendimento. É só um pai e uma mãe, mais uma mãe até do que um pai, para amar, para derramar um amor, despejar um amor assim que não pede nada em troca. Ao contrário, é um amor que padece, que sofre pela pessoa amada. Não é isso? Então Deus não te acrescenta dor, não, meu irmão. Ele não te acrescenta dor nenhuma. Ele está com as mãos estendidas querendo te presentear. Ele tem um caminhão de bênçãos para te dar. Ele só não vai te entregar se ele ler no seu coração que aquela bênção vai te desviar da presença dele. Aí ele vai te entregar. Amém? Então, se você entender que é de Deus que vem a riqueza e que Ele não acrescenta nem um pingo de dor, Ele não quer nada seu, senão a sua fé, senão a sua presença, a sua comunhão com Ele, a sua disposição de ser melhor, a sua disposição de ser mais santo. E por que você tem que ser santo, meu irmão? Se você não for santo, Deus não pode ter comunhão com você. Deus não se mistura com o mal. Portanto, se você souber com sabedoria, a sabedoria do livro de Provérbios, a sabedoria de Salomão que escreveu o livro de Provérbios, que orna essa palavra, você vai fazer aquele exame interno e vai entender que é Deus que te enriquece. Ele dá de graça para você e você só tem que manter o seu coração tranquilo. Amém? Coloca essa palavra no teu coração, porque na oração de hoje nós vamos tomar posse da bênção que Deus quer te entregar. Amém? Com aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.